Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo. Queríamos pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, é muito importante para a gente crescer, fazer um trabalho cada vez melhor para falar do nosso Botafogo de Futebol Regatas, curtir os nossos vídeos para que o YouTube veja que o vídeo é relevante, ativar o sininho, também comentar aqui embaixo e compartilhar com todo mundo, manda aí no grupo dos seus amigos botafoguenses, todo mundo que gosta de acompanhar os nossos vídeos, informações, notícias, curiosidades do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Nós também sempre colocamos aqui o Pix do canal, se você puder ajudar aí o canal de alguma forma, nós também colocamos o Pix aí, você também pode nos ajudar. Hoje, notícia principal, informação principal, acabou agora, Botafogo 1, 2, 3, Estudiantes La Plata 2, vitória do Botafogo pela Copa Libertadores da América. O Botafogo só dependia de si para se classificar, dependia de 2 vitórias, e essa vitória é importantíssima, um passo importantíssimo rumo à classificação na Copa Libertadores. Só falta mais uma partida e precisamos vencer a Universidade do Chile. Uma combinação de resultados, o Botafogo poderia empatar, mas aí ficaria muito complicado, porque com certeza a equipe do Estudiantes vai amassar lá a equipe do Carabobo, que já demonstrou ser uma equipe muito frágil, um time de futebol muito frágil, apesar da organização que tenta ter, mas falta ali qualidade técnica dentro da equipe venezuelana, e o Botafogo precisa cumprir com a sua obrigação de vencer a Universidade do Chile nessa partida que eu acredito que o estádio Newton Santos vai estar completamente lotado para enfrentar a Laú nesse jogo que será decisivo na final da Copa Libertadores, mas passamos por essa primeira final, vencendo hoje a Universidade do Chile. O jogo poderia ter sido mais simples do que foi, mas o Botafogo teve ali força, teve ali competência de ir lá e conseguir a vitória já na reta final da partida, depois de ter aberto 2-0 nesse jogo contra o Estudiantes La Plata, com gols de Juan Cruz, de Igor Jesus e também de Arthur, que fez uma grande partida. Eu acho que foi importante o Paiva reconhecer, né? Até demorou para reconhecer isso, que o Patrick de Paula não funciona naquela posição ali de armador, naquela posição de terceiro homem de meio de campo, e aí ele foi buscando soluções. Savarino, que já demonstrou desde o ano passado que é o jogador certo para essa posição, já vinha bem na posição, acabou se contundindo, agora ele busca mais uma possibilidade, que é o Arthur, e o Arthur vem saindo bem nessa posição, surpreendendo todo mundo, jogando solto, jogando livre e encontrando o jogador que ele sempre foi, sempre entregando assistências, como eu sempre falo aqui, sempre entregando os gols por todas as equipes por onde passou, e não vem sendo diferente nesses últimos jogos. Ele vem encontrando seu futebol no Botafogo, jogando com mais liberdade, não ficando preso ali nas pontas, e encontrou assistências, como foi a assistência hoje pro gol do jogador que foi o Juan Cruz, né? Surpreendendo a todo mundo aí, esse gol do Juan Cruz, que vem se esforçando bastante como segundo homem de ataque, correndo para o lado, correndo para o outro, buscando as jogadas, e hoje ali no chute do Arthur ele entrou e fez o primeiro gol botafoguense, e também fez o seu próprio gol mais uma vez, uma excelente jogada que ele domina já tirando 2 jogadores e bate ali na cena do goleiro, como se fosse um pênalti, goleiro para um lado, bola para o outro, e a vitória do Botafogo por 3-2. O Estudiantes, eu acho que cometeu uma falha tática, é importante a gente dizer isso, e o Botafogo se aproveitou disso, o Paiva soube se aproveitar disso, e também a equipe, de uma maneira geral, com o seu comportamento dentro de campo, soube se aproveitar disso, porque o Estudiantes se abdicou de jogar no estádio Newton Santos, veio com a equipe retraída, veio com a equipe atrás, era esperado isso, mas acredito que foi uma falha. O Botafogo tem demonstrado algumas falhas de espaçamento em algumas partidas, e até na partida que foi derrotada pelo Internacional, deu algumas possibilidades para o Internacional de criar jogadas, principalmente no primeiro tempo, na partida pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda assim o Estudiantes se abdicou completamente de jogar, deu ao Botafogo 75%, quase 80% de posse de bola no primeiro tempo, jogou atrás da bola o tempo inteiro, e com isso o Estudiantes deu ao Botafogo essa tranquilidade para trabalhar de um lado, trabalhar do outro. Teve dificuldades ali, o Cuiabano perde o gol de cabeça de frente pro gol. É lógico que a bola estava mais ali pro Igor Jesus, talvez ele não consiga alcançar ela, só que o Cuiabano ele cabeceia um pouco desequilibrado e acaba cabeceando para fora. Mas o Botafogo teve tranquilidade até que encontrou o primeiro gol desse chute cruzado do Arthur, no qual o Juan Cruz entra e acaba fazendo 1-0 pro Botafogo, porque foi muito tempo de posse de bola, foi muito tempo colocando o Estudiantes contra a parede, e sem nenhuma reação ali. O time tentava buscar o tempo inteiro só a jogada de contra-ataque rápido, e isso deu ao Botafogo essa possibilidade de ter um domínio amplo e completo, principalmente durante todo o primeiro tempo da partida. Isso facilitou as nossas ações, sim. O Botafogo soube jogar, soube ter tranquilidade de ficar com a bola, de propor jogo, de uma maneira que o Arthur Paiva, o Renato Paiva gosta durante toda a carreira dele, desde que foi revelado
como treinador da base do Benfica, ele gosta de jogar dessa maneira, e aí ele teve tranquilidade para ficar com a posse de bola e o Botafogo encontrar esse primeiro gol na partida contra o Estudiantes. Peço desculpa a vocês por esse resfriado aqui, mas estamos aqui na luta. O Botafogo trabalhou bem o tempo inteiro na parte ofensiva, teve paciência até conseguir o primeiro gol, como a gente está falando aqui. No segundo tempo, devido ao resultado do jogo terminando ali com a vitória do Botafogo parcial no primeiro tempo, no segundo tempo, devido a esse resultado, o Estudiantes teve que sair um pouco mais pro jogo, tentar ficar um pouco mais com a bola, e mas ainda assim, o Botafogo consegue o gol de cabeça, cruzamento na área, e aí o Igor Jesus vai fazer o gol meio que sem querer, bote a bola, o Juan Cruz tenta disputar a bola de cabeça, a bola vem e entra ali pro Igor Jesus, e o Jesus faz 2-0 para o Botafogo, e aí o Botafogo fica com um placar um pouco mais confortável, até que numa jogada o Estudiantes acaba achando ali um pênalti, a bola bate no cotovelo do Gregory, um pênalti bem contestável, mas ainda assim o técnico, o juiz, o árbitro da partida, não quis ver nem no VAR, talvez não foi chamado, depois a gente pode até saber disso com detalhes pelas divulgações da Conmebol, mas o técnico, o juiz, né, o árbitro da partida, não marca ali o pênalti, não marca ali, não quer ver, né, no VAR se de fato foi pênalti ou não, marca o pênalti a favor do Estudiantes, o jogador do Estudiantes vai lá e converte. E aí, 2 para o Botafogo, 1 para o Estudiantes. O Estudiantes, nesse momento, vai ter o seu melhor momento durante a partida, cresce no jogo, parte para cima da equipe do Botafogo, consegue ficar um pouco mais com a bola, diminuir a porcentagem de posse de bola botafoguense, quando numa bola rebatida ali, que o Jair acaba não conseguindo cortar bem essa bola, ela sobra para o jogador do Estudiantes empatar a partida 2-2, e aí vai ser um cenário muito complicado para a equipe do Botafogo, um cenário preocupante naquele momento do jogo, quando o John até quase consegue pegar o pênalti, quando foi o primeiro gol, né? Acaba sendo o gol, e nesse segundo gol aí, nessa bola rebatida pelo Jair, acaba saindo o gol do Estudiantes, empatando a partida, no momento que o Estudiantes era um momento realmente, quando ele faz o gol, dá uma empolgação a mais, é o melhor momento do Estudiantes da partida, ele consegue ficar um pouco mais com a bola, troca alguns passes, algumas jogadas, e isso é um ponto de atenção para o Botafogo, para a sequência da temporada, um ponto de atenção para o Renato Paiva, que no primeiro momento que o Estudiante não se abdica de jogar, por isso que eu acho que foi um erro do Estudiante não ter se abdicado logo no início do jogo, poderia ter tentado ficar um pouco mais com a posse da bola, criaria mais problemas para o Botafogo, então foi um erro, e se mostrou isso, porque no momento que ele teve possibilidade de ficar um pouco com ela, ele foi lá e conseguiu fazer um gol no Botafogo. O David Ricardo tem ido bem na defesa, o Jair também, apesar de ser muito jovem e afobar um pouco em algumas jogadas, mas é um jogador de talento diferenciado, é um jogador muito alto, que sabe jogar com a bola, que realmente, como eu sempre falo aqui em toda live, ainda vai dar lucros pro Botafogo, tanto em campo como também financeiro, mas precisa ter alguém do lado dele ali que tenha mais experiência para poder auxiliar ele pelos caminhos. O David Ricardo tem ido muito bem, muito seguro, é um zagueiro que não inventa, é totalmente burocrático, e entrega pra gente o que a gente precisa, que é zagueirar, quer tirar as bolas, quer jogar com seriedade. Então, parabéns, David Ricardo, pelo que vem fazendo na nossa defesa. O Jair ainda precisa aí desse auxílio maior, de ter um zagueirão ali do lado, podendo auxiliar ele nas jogadas. E aí o Botafogo tem dado possibilidades aos adversários nesses momentos, e acabou saindo assim o segundo gol do Estudiantes. Depois disso, o Paiva fez algumas mudanças, inclusive colocando o Nathan Fernandes no jogo. O cuiabano também já vinha bastante cansado da partida. O Nathan Fernandes entra ali pelo lado esquerdo e consegue dar mais força de reposição para o Botafogo. E aí, numa jogada, com o Arthur jogando centralizado, com o Arthur dando mais livre dentro do campo, realmente foi um encontro que o Paiva fez muito interessante, de ter esse jogador, depois de ver que o Patrick de Paula não dá certo. Demorou até para reconhecer isso. Depois de ver que o Savarino infelizmente se contundiu, não podia mais jogar naquela posição, ele encontra o Arthur, e o Arthur realmente vem entregando muito mais do que vem entregando na ponta, jogando ali no meio de campo. O Arthur consegue tanto esse passe, esse chute cruzado que vai resultar no gol do Juan Cruz, como depois recebe essa bola, né, lançada, ele domina já tirando 2 jogadores e bate na saída do goleiro Estudiantes, um grande gol, que acaba sendo o gol aí da vitória do Botafogo. Então, com esse gol e com assistência, eu acredito que o Arthur tenha sido o melhor jogador do Botafogo em campo, né, jogando centralizado. Realmente foi um grande achado do Paiva, e é interessante que o Paiva demorou um pouco, mas com essa adaptação que ele vem tendo, é lógico, a gente não vai dizer aqui que o Paiva é o melhor treinador do mundo, que é um grande treinador, que é o treinador que a gente esperava, mas vem encontrando soluções diante daquilo que ele tem nas mãos,
E isso é importante para um treinador de futebol dentro do próprio elenco do Botafogo. Consegue mudar os jogadores de posição, mudou taticamente, hoje a gente joga no 4-4-2, entendeu que essa mudança poderia mudar um pouco a forma do Botafogo jogar e de repente surpreender os adversários e subir o nível técnico dos jogadores, isso aconteceu. E jogando com esses dois jogadores de frente, com o Juan Cruz e com o Igor, jogando com dois abertos e um de repente vindo sempre para o meio de campo para poder trabalhar a jogada, e o Botafogo jogando dessa maneira consegue ter um ganho técnico, um ganho tático, e o Arthur realmente vem sendo uma peça importante nesse momento. Que legal, Arthur conseguindo encontrar soluções, reforços dentro da própria equipe, dentro do próprio Botafogo, dentro do próprio elenco. E é o que a gente falou, eu sempre venho falando que Renato Paiva dá teu jeito para a gente se classificar para as oitavas de final da Libertadores, porque no segundo semestre a coisa vai ser melhor. Eu acredito que o Botafogo vai trazer algumas peças importantes para poder fortalecer o nosso elenco, e aí as coisas podem ser diferentes no segundo semestre. O Botafogo, quem sabe, voltar a disputar o título da Copa Libertadores, voltar a disputar o título brasileiro. Então, parabéns pela vitória de hoje, chegamos vivos. Tem um clássico agora contra o Flamengo no domingo. Importante o Botafogo chegar e fazer um bom papel na casa do adversário no Maracanã. Importante lembrar que nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, contra o nosso rival, nós conseguimos vencer. Então tem com esse espírito, essa vontade de vencer, essa grande de vencer. Mas sabemos que temos logo ali na frente também uma grande decisão contra a equipe da Universidade do Chile na terça-feira, dia 27 de maio. Ainda temos na quinta-feira o jogo contra o Capital, onde o Botafogo deve poupar todos os jogadores titulares ali. Tem um time bem diferente, né? Até porque nós já estamos com 4-0 de frente nas oitavas de final de Copa do Brasil, para depois aí sim enfrentar a Universidade do Chile nessa grande decisão em busca da vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então, muito importante tudo isso. Partida importante contra o Flamengo, sim, no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente tem que ir com o que a gente tem de melhor para tentar buscar um bom resultado no Maracanã. Poupar todos os jogadores contra o Capital para aí sim fazer essa decisão contra a Laú. Quem sabe já agora contra o Flamengo, contra o Flamengo não, mas contra o Capital a gente conseguiu, por exemplo, já soltar um Santiago Rodrigues, já ter a volta talvez de um Barbosa. Então é importante aí um jogo mais tranquilo para que a gente possa fazer opções e quem sabe promover a volta de alguns jogadores. Então é isso, Botafogo 1, 2, 3, Estudiantes 2, Botafogo mais vivo do que nunca na Libertadores e ascendendo um momento importante da temporada, crescendo para que a gente chegar, quem sabe, com um pouco mais de esperança, expectativa de fazer bons jogos no Mundial de Clubes e ter um segundo semestre aí na busca pelos títulos, pelo bicampeonato da Copa Libertadores, pelo 4º título brasileiro. Essa é a revista do Botafogo. Mais uma vez pedimos a vocês, se inscrevam no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, comenta. É muito importante para que o nosso canal possa crescer, cada vez mais a gente possa falar do nosso Botafogo de Futebol Regatas. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses, meus irmãos de camisa!